dia. Acordamos já com o espírito de vencedoras, porque assim somos. Vencemos a cama, vencemos a vontade, vencemos a preguiça, vencemos nosso eu pequeno. Começamos então no capítulo 2, recompensas e ameaças. Onde as meninas que chegaram agora, vamos lá. Manipulação versus inspiração. Praticamente não existe no mercado um produto ou serviço que um consumidor não possa adquirir de um concorrente por mais ou menos o mesmo preço, mais ou menos a mesma qualidade, mais ou menos o mesmo nível de serviço, mais ou menos as mesmas características. Se você, de fato, tiver uma vantagem por tê-lo lançado primeiro, é provável que vá perdê-la em questão de meses. Arruma aqui para mim. Aqui. Se oferecer alguma coisa verdadeiramente nova, outra empresa logo virá com algo semelhante e talvez até melhor. Mas, se perguntar a maioria dos líderes de um negócio por que os clientes deles são seus clientes, a maioria lhe dirá que é por causa da qualidade, das características, do preço ou do serviço. Em outras palavras, a maior parte das empresas não consegue explicar por que seus clientes são seus clientes. Essa é uma constatação fascinante. Se as companhias não sabem por que seus clientes são seus clientes, adicionando para mim, por favor. Se as companhias não sabem por que seus clientes são seus clientes, há uma boa chance de elas também não saber por que seus funcionários são seus funcionários. Se a maioria das empresas não sabe por que seus clientes dão preferência a elas ou por que seus funcionários trabalham lá, então como saberão como atrair mais funcionários e incentivar a fidelidade entre os que já pertencem aos seus quadros? A verdade é que hoje a maior parte delas está tomando decisões com base em um conjunto incompleto, ou pior, completamente falho de suposições sobre o que está impulsionando o negócio. Existem apenas duas maneiras de influenciar o comportamento humano. Você pode manipulá-lo ou inspirá-lo. Quando me refiro à manipulação, não é com sentido necessariamente pejorativo. Trata-se de uma tática muito comum, até certo ponto benigna. Na verdade, muitos de nós temos feito isso desde que éramos pequenos. Vou ser seu melhor amigo. É uma tática de negociação bastante eficaz, empregada por gerações de crianças para obter algo de um colega. E como lhe dirá toda criança que algum dia deu uma bala esperando ter um novo melhor amigo? Funciona. Dos negócios à política, há manipulações desenfreadas em todas as formas de venda e de marketing. As manipulações típicas incluem redução de preço, promoção, exploração do medo, da pressão do grupo social ou das mensagens baseadas em desejos e aspirações do consumidor, e promessas de inovação para influenciar o comportamento, seja uma compra, um voto ou apoio. Quando empresas não sabem ao certo por que seus clientes são clientes, eles tendem a contar com um número desproporcional de manipulações para obter aquilo que precisam. E por um bom motivo, a manipulação funciona. Preço. Muitas companhias relutam em entrar no jogo do preço, mas fazem isso porque sabem que é eficaz. Tão eficaz que a tentação às vezes pode ser arrasadora. Há poucas prestadoras de serviço especializadas que, quando deparam com a oportunidade de fazer um grande negócio, não baixam os preços para que ele seja fechado. Não importa como racionalizaram isso para si mesmos ou para seus clientes, o preço é uma manipulação altamente eficaz. Reduza seu preço o suficiente e as pessoas vão comprar de você. Vemos isso no final de cada estação no varejo, quando são feitas queimas de estoque. Baixe o preço o suficiente e as prateleiras logo vão se esvaziar,
dando lugar aos produtos da próxima estação. Entrar no jogo do preço, no entanto, pode representar um tremendo custo e criar um dilema significativo para a empresa. Para o vendedor, a venda motivada pelo preço é como heroína. O ganho no curto prazo é fantástico, mas quanto mais se faz isso, mais difícil fica se livrar do hábito, uma vez que os compradores se acostumam a pagar o preço baixo da média por um produto ou serviço, será muito difícil para eles pagarem mais. E os vendedores, diante de uma avassaladora pressão para empurrar os preços cada vez mais para baixo, a fim de se manterem competitivos, veem suas mensagens ficarem cada vez menores. Isso só aumenta a necessidade de vender mais para compensar, e a maneira mais rápida de fazer isso é, de novo, reduzir o preço. Assim, se instala o vício da espiral descendente de preço. No mundo das drogas, viciados são chamados de junkies, acho que é isso, junkies. No mundo dos negócios, nós os chamamos de commodities, seguros, computadores pessoais, serviços de telefonia móvel, uma enorme quantidade de bens de consumo não duráveis. A lista de commodities criada pelo jogo do preço aumenta cada vez mais. Em quase todas as circunstâncias, as companhias que são forçadas a tratar seus produtos como commodities causaram isso a si mesmas. Não posso alegar que reduzir preço não seja uma forma legítima de conduzir o negócio. O desafio é continuar a ser lucrativo. Walmart parece ser uma exceção à regra. Eles construíram um negócio extraordinário, bem-sucedido. Entretanto, no jogo do preço, mas a um alto custo. A escala ajudou a Walmart a evitar a fraqueza inerente a uma estratégia baseada no preço. Mas a obsessão da companhia pelo preço, acima de tudo, o deixou marcada por escândalos e comprometeu sua reputação. E cada um dos escândalos nas quais a companhia se envolveu teve origem em tentativas de manter os custos reduzidos para que pudesse se permitir oferecer preços tão baixos. Preço baixo sempre custa alguma coisa. A questão é, quanto você está disposto a pagar pelo dinheiro que ganha? Promoções. A General Motors tinha uma meta ousada: liderar a indústria automobilística americana em participação no mercado. Na década de 1950, havia nos Estados Unidos 4 opções entre as montadoras GM, Ford, Charlene, AMC. Antes de os fabricantes estrangeiras entrarem em cena, era a GM que dominava. Uma nova concorrência, como seria de esperar, tornou-se essa meta mais difícil de ser mantida. Não preciso fornecer quaisquer dados para explicar quanta mudança houve na indústria automobilística em 50 anos. Mas a General Motors aguentou firme durante a maior parte do século passado e manteve seu prezado domínio. A partir de 1990, porém, a participação da Toyota no mercado dos Estados Unidos mais do que dobrou. Em 2007, a companhia japonesa tinha escalado apenas 7,8% para 16,3%. Durante o mesmo período, a GM viu sua participação no mercado levar um tombo de 35% em 1990 para 23,8% em 2007. E no início de 2008, aconteceu o impensável. Os consumidores dos Estados Unidos compraram mais carros fabricados no exterior do que no país. Desde a década de 1990, diante desse ataque da concorrência japonesa, a GM e outros fabricantes americanos tiveram que se mexer e oferecer incentivos destinados a ajudá-los a sustentar sua participação cada vez menor. Com a publicidade anunciando promoções de peso,
A GM, por exemplo, ofereceu incentivos de retorno entre 500 a 7 mil dólares para clientes que comprassem seus carros e caminhões. Durante um bom tempo, o desempenho das promoções foi brilhante. As vendas da GM voltaram a subir. No entanto, no longo prazo, os incentivos só serviram para corroer drasticamente as margens de lucro da GM e conduzi-la a um buraco profundo. Em 2007, a empresa perdeu 729 dólares por veículo, em grande parte por causa dos incentivos. Constatando que o modelo era insustentável, a GM anunciou que ia reduzir o montante dos incentivos de retorno oferecidos, o que fez as vendas desaparecerem. Sem incentivo, as vendas despencarem. Sem incentivo, sem clientes. A indústria automobilística havia efetivamente transformado os clientes em junkies do retorno em dinheiro, construindo uma expectativa que não existe essa coisa de preço cheio. As promoções, sejam as de compre um e leve dois, ou as leve um, brinde grátis, são manipulações tão comum que às vezes esquecemos que estamos sendo manipulados. Na próxima vez que fizer uma compra de uma câmera, por exemplo, preste atenção em como você toma a sua decisão. Você vai encontrar facilmente 2 ou 3 câmeras que satisfazem as especificações de que precisa. Tamanho, número, megapixels, mesma faixa de preço, boa marca, mas talvez uma delas ofereça uma promoção, um estojo ou um cartão de memória grátis, levando em conta a relativa paridade das características e bons benefícios. Esse pequeno item extra, às vezes, é tudo de que você precisa para fazer pender a balança para o lado. No mundo das transações entre empresa, B2B e business, a promoção são chamadas de valor adicionado ou valor agregado, mas os princípios são os mesmos. Ofereça alguma coisa grátis para reduzir o risco, de modo que alguém faça negócio com você. E assim como redução de preço, promoções funcionam. A natureza manipuladora das promoções está tão bem estabelecida no varejo que o setor até deu nome a um dos princípios. Chama-se de breakage. Obrigada. Breakage. Breakage mede o percentual de clientes que não aproveitam uma promoção e acabam pagando o preço cheio do produto. Isto costuma acontecer quando os compradores não se dão o trabalho de cumprir as etapas necessárias para solicitar seus benefícios em um preço idealizado para ser proporcionalmente complicado ou inconveniente, a fim de aumentar a probabilidade de erros ou de inação e manter o breakage em um número elevado. Para obter o benefício, é comum que o cliente precise enviar uma cópia do recibo, recortar um código de barras da embalagem, preencher um longo formulário com detalhes sobre o produto e como foi adquirido. Enviar um fragmento errado da embalagem ou omitir um detalhe na solicitação pode postergar o recebimento do benefício por semanas, meses ou até cancelá-lo. O setor que adota benefícios e vantagens também tem um nome para o número de clientes que simplesmente não se dá o trabalho de fazer requisição do benefício, ou que nunca saca o cheque do benefício que recebe. Chama-se de slippage. Para os negócios, os ganhos de curto prazo dessas e de outras manipulações são claras. Um benefício ou vantagem é uma isca para o cliente pagar o preço cheio por um produto que pode ter considerado comprar só por causa da perspectiva de um ressarcimento parcial. Mas cerca de 40% desses clientes nunca conseguem um preço baixo que pensavam estar pagando. Chame isso de imposto dos desorganizados, mas
Os varejistas contam com ele. Órgãos reguladores têm aumentado sua vigilância sobre a indústria dos programas de fidelidade, mas com sucesso limitado. O processo de recebimento dos benefícios continua sendo complicado. Isso significa dinheiro para o vendedor, a manipulação em sua melhor forma. Mas a que custo? Medo. Se alguém fosse assaltar um banco com uma banana no bolso, seria acusado de roubo à mão armada. Claro que ninguém correria o risco de levar um tiro, mas o que a lei leva em conta é a crença das vítimas de que o assaltante tinha uma arma real. E por um bom motivo, sabendo muito bem que vai motivá-las a obedecer às suas ordens, o assaltante toma medidas para deixar as pessoas com medo. O medo, por motivo real ou só imaginário, é sem dúvida a manipulação mais poderosa. Ninguém nunca foi despedido por ter contratado a IBM, diz o velho adágio, descrevendo um comportamento completamente resultante de medo. Um funcionário em um departamento de compras, encarregado de localizar os melhores fornecedores para uma companhia, rejeita um produto superior a um preço mais baixo apenas porque é de uma companhia menor ou de uma marca menos conhecida. O medo, por motivo real ou só imaginado, de que seu emprego estivesse em risco se algo desse errado, foi suficiente para levá-lo a ignorar a finalidade expressa de sua tarefa e até fazer algo que não é do melhor interesse da companhia. Quando o medo é empregado, os fatos são incidentais. Profundamente assentada em nosso impulso biológico de sobrevivência, essa emoção não pode ser afastada rapidamente com fatos e números. É assim que funciona o terrorismo. Não é a probabilidade estatística de alguém ser atingido por uma ação terrorista, mas o medo de que isso possa acontecer que incapacita uma população. Poderoso manipulador, o medo muitas vezes é usado com motivações bem menos nefastas. Usamos o medo para criar nossos filhos, para motivar pessoas a obedecer a um código de ética. O medo é usado com regularidade em campanhas de utilidade pública, por exemplo, para promover o zelo pela segurança de crianças ou chamar a atenção para a AIDS ou para a necessidade do cinto de segurança. Quem assistia à televisão na década de 1980 recebeu uma pesada dose de publicidade antidrogas, inclusive um anúncio de utilidade pública muito copiado, feito por um programa federal americano, de combate ao abuso das drogas entre adolescentes. Este é o seu cérebro, diz um homem enquanto segura um imaculado ovo branco. Ele então quebra o ovo em uma frigideira cheia de óleo quente. Este é o seu cérebro sob o efeito de drogas. Alguma pergunta? Outro anúncio cuja intenção era apavorar qualquer adolescente mais atrevido dizia: a cocaína não faz você ficar sexy, faz você ficar morto. Da mesma forma, quando políticos dizem que seu oponente vai aumentar impostos ou cortar despesas em segurança, e o noticiário vespertino transmite o alerta de que sua saúde ou sua segurança estarão em risco, a menos que você assista ao programa das 20 horas, ambos estão tentando semear medo entre eleitores e telespectadores, respectivamente. Empresas também utilizam o medo para dar uma sacudidela na insegurança que todos sentimos a fim de conseguirem vender seus produtos. A ideia é que se você não comprar o produto ou serviço, algo de ruim poderia lhe acontecer. A cada 36 segundos, alguém morre de infarto, diz o anúncio de um cardiologista. Você tem radônio? Seu vizinho tem. Lê-se em um anúncio na lateral de um caminhão de alguma companhia que vende um serviço de inspeção de poluição residencial. Não li direito aí. Não é uma pergunta. E é claro, a companhia de seguros gostaria de lhe vender um seguro de vida antes que seja tarde demais. Se alguém já lhe vendeu qualquer coisa com a advertência de que temia as consequências, caso você não comprasse, saiba que ele está usando uma arma proverbial que reside em sua cabeça para ajudá-lo a ver o valor de escolher a ele e não a concorrência. Ou talvez seja só maluquice, mas funciona. Aspirações. Parar de fumar foi a coisa mais fácil que já fiz, disse Mark Twain. Já fiz isso centenas de vezes. Se o medo nos motiva a nos afastar de algo terrível,
Mensagens que evocam aspirações criam uma tentação por algo desejável. Marqueteiros costumam falar sobre a importância de ter aspirações, oferecendo às pessoas algo que desejam alcançar e a possibilidade de chegarem lá mais facilmente, usando determinado produto ou serviço. 6 passos para uma vida mais feliz. Faça esta série de exercícios para ter o corpo com que sempre sonhou. Em apenas 6 semanas você pode ficar rico. Todas essas mensagens manipulam. Elas provocam em nós uma tentação por coisas que queremos ter, ou pela possibilidade de nos tornarmos a pessoa que gostaríamos de ser. Embora positivas em sua natureza, as mensagens dirigidas às aspirações são mais eficazes com pessoas com pouca disciplina, ou que sentem medo e insegurança quanto à própria capacidade para realizar seus sonhos sozinhas. E essas pessoas são, em diversos momentos e por razões diversas, todo mundo. Eu sempre brinco que é possível fazer alguém pagar a mensalidade de uma academia de ginástica usando uma mensagem desse tipo, mas fazê-lo ir até lá 3 vezes por semana exige um bocado de inspiração. Quem leva uma vida saudável e tem o hábito de se exercitar não responde a 6 passos fáceis para perder peso. Os que não têm esse estilo de vida, que são os mais suscetíveis. Não é novidade o fato de muita gente fazer uma dieta atrás da outra na tentativa de ter o corpo dos sonhos. E não importa qual regime escolham, todos vêm com a ressalva de que exercícios e dieta balanceada ajudarão a melhorar os resultados. Em outras palavras, disciplina. Matrículas em academias de ginástica costumam aumentar cerca de 12% todo mês de janeiro, quando as pessoas tentam realizar a promessa de ano novo de levar uma vida mais saudável. Mas apenas uma fração desses aspirantes a uma vida fitness ainda estará frequentando a academia no fim do ano. As mensagens dirigidas às aspirações podem incitar um comportamento, mas na maioria das vezes ele não dura. Essas mensagens não são eficazes apenas no mercado de consumo, também funcionam muito bem nas transações entre empresas. Dirigentes de companhias grandes e pequenas querem todos se sair bem, e assim tomam decisões, contratam consultores e implementam sistemas que os ajudem a alcançar o resultado desejado. Entretanto, com muita frequência, não são os sistemas que falham, mas a competência para mantê-los. Posso falar por experiência própria. Ao longo dos anos, adotei uma porção de sistemas ou práticas para me ajudarem a alcançar o sucesso pelo qual aspiro, só para me ver de volta aos meus antigos hábitos 2 semanas depois. Eu aspiro por um sistema que me ajude a evitar a implementação de sistemas que visem alcançar minhas aspirações, mas provavelmente não seria capaz de segui-lo durante muito tempo. Essa resposta de curto prazo a desejos de longo prazo também está viva e passa bem no mundo corporativo. Uma amiga que é consultora de gestão foi contratada por uma companhia de $1 bilhão para ajudar a realizar metas e aspirações da corporação. O problema era, ela explicou, que os gestores, não importava qual fosse a questão, estavam sempre inclinados a escolher a opção mais rápida e mais barata, não a melhor solução de longo prazo. Como praticante habitual de dietas, eles nunca têm o tempo ou dinheiro para fazer direito na primeira vez, disse ela referindo-se a seu cliente, mas sempre tem tempo e dinheiro para fazer novamente. Pressão do grupo social. 4 em cada 5 dentistas preferem Trident. Gaba-se o anúncio de goma de mascar em uma tentativa de fazer você experimentar o produto. Um estudo duplo cego realizado por uma importante universidade concluiu. Apregoa um infomercial tarde da noite. Se o produto é bom o bastante para profissionais, é bom o bastante para você. Instiga a propaganda. Com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos e aumentando, provoca outro anúncio. Tudo isso são formas de pressão do grupo. Quando marqueteiros relatam que a maioria de uma população ou de um grupo de especialistas prefere seu produto e não o outro, estão tentando levar o consumidor a acreditar que aquilo que vendem é melhor. A pressão do grupo funciona porque acreditamos que a maioria ou os especialistas devem saber mais do que nós. Funciona não porque a maioria ou os especialistas sempre tenham razão, mas porque nós temos medo de estar errados. O endosso de celebridades muitas vezes é usado para acrescentar a pressão do grupo ao argumento de venda. Se ele usa, deve ser bom. Supõe-se que estejamos pensando.
Isso faz sentido quando ouvimos o campeão de golfe, Tiger Woods, dar seu aval aos produtos de golfe da Nike, ou as bolas Titleist. O acordo de Woods com a Nike é tido como responsável por colocar a companhia no mapa do golfe mundial. Mas Tiger também endossou carros da General Motors, serviços de consultoria de gerenciamento, cartões de crédito, alimentos e um relógio da Tag Heuer projetados especialmente para o golfista. O relógio, a propósito, é capaz de resistir a um G-Shock de 5.000. Um nível de choque é mais provavelmente experimentado pela bola do que pelo golfista. Mas Tiger o recomendou, então deve ser bom. Os endossos de celebridades também são usados para apelar às nossas aspirações e ao nosso desejo de ser como eles. O exemplo mais explícito foi da Nike com a campanha Quero Ser Como Mike, que sugeria aos jovens a ideia de crescer e ser como Michael Jordan se usassem os produtos Nike. Em muitos outros exemplos de endosso de celebridades, porém, é mais difícil de ver a conexão. Sam Waterston, da famosa série Law and Order, por exemplo, fazia propaganda para a corretora TD Ameritrade. Mas, apesar da fama, não há muita certeza sobre o que um ator famoso por seu personagem, que condena maníacos homicidas, pode fazer pela marca. Meu palpite é que ele é confiável. Jovens impressionáveis não são os únicos visados pela pressão do grupo. A maioria de nós provavelmente passou pela experiência de ser pressionado por um vendedor. Você nunca teve um representante de vendas tentando vender a você alguma solução para o escritório, afirmando que 70% da concorrência usa o serviço deles e depois questionando por que você não usa? Mas e se 70% de seus concorrentes forem idiotas? E se deram aos 70% tanto valor agregado, ou ofereceram um preço tão baixo que eles não conseguiram resistir à oportunidade? Essa prática foi criada para fazer uma única coisa: pressionar você a comprar. Fazer você sentir que talvez estivesse deixando passar alguma coisa, ou que todos sabem mais do que você. Melhor ficar com a maioria, certo? Citando minha mãe, se seus amigos pularem da ponte, você pularia também? Infelizmente, se Michael Jordan ou Tiger Woods forem pagos para fazer isso, poderiam dar início a uma tendência. Esse finalzinho aqui é bem real, né? Essa situação aqui, ó, se pularem da ponte, você pularia também, né? A gente vê nesses jogos, assim, como se propagou nesses cortes, com estilete, esses jogos online, realmente, quantos jovens ali se automutilando e foi a pressão de grupo, né? Muito claro isso, sim. E aproveitando, né, já que entrei aqui já no comentário, nossa, assim, lendo como a gente não se dá conta, né, de como a gente cai nas manipulações e faz manipulação, né? A importância de estudar essas coisas e tomar consciência, porque daí a gente consegue escolher com consciência. E eu fiquei pensando muito na educação, né, que a gente recebeu, né, eu baseada no medo, muitas coisas pelo medo, né, e o quanto a gente repassa sem notar e sem querer, porque eu já tenho uma outra consciência, mas até tu ir vencendo essas consciências, né, quando tu vê que tu tá instigando alguma coisa, né, eu vejo nos cílios, assim, no medo, fundamental no medo, né, então, muito real, assim, muito verdadeiro tudo isso. Marquei, usamos o medo para criar nossos filhos, para eu poder sempre repensar, né? Faz tempo que eu já tomei a decisão de não fazer isso, muito pelo contrário, porque quanto o medo nos limita, né? Quanto tira, e eu vejo assim, quantas coisas eu tive que vencer, porque eu cresci motivada pelo medo, tanto para fazer quanto para não fazer, né? Aquela coisa assim. E até mesmo falar, né? Todo mundo diz hoje assim que eu tenho uma habilidade que eu tenho é o de ser comunicadora. Eu sempre li muito, sempre estudei muito, sempre tive habilidade para falar. E a maior parte da minha vida, mesmo tendo essa habilidade, eu não falava, porque eu tinha o medo de me expor, né? Claro que ele está aplicando medo a outras questões, mas daí eu trago para o todo, né? E quando a gente traz isso, né? Quanto os nossos filhos, né? Deixarão de experimentar um novo, ou nós, se não encerrarmos esse ciclo, né? Quantas coisas a gente motivado pelo medo deixa de fazer, né?
deixa de criar, deixa de experimentar o novo, né? Então, foi para mim, né, foi um dos pontos que mais pegou, foi esse ponto aqui, o do medo. A Suzy falou de medo ali, eu me lembrei, né? Eu instigo medo nos meus filhos, né? Na questão de... Falou ali, eu comecei a lembrar. Eles estudavam juntos e agora trocou, né? Um foi para de manhã e o outro foi de tarde. E aí, quando eles saem, eu digo, não aceita carona de ninguém, não fala com estranho, né? Por mais que eles sejam grandes, eu sempre lembro, ainda mais o Rian, né? Que tá naquela fase de, sei lá, acreditar em todo mundo. E aí eu ri muito internamente aqui também, quem nunca comprou um chiclete pela propaganda da televisão, né? Eu fui uma que já comprei, né? Eu já comprei chiclete pela propaganda da televisão. E também já comprei algo por vir um brinde junto, né? Tipo, já fiz isso também, né? Então, como a gente é suscetível, né, a esses chamariscos, né, que eles oferecem para a gente. Eu também, a questão ali de ficar baixando o preço, eu não sou de baixar preço para as minhas clientes, né? Eu faço, pelo contrário, às vezes o produto está em promoção, eu esqueço que está em promoção, vendo pelo preço real dele, né? Porque eu sei que o produto que eu trabalho, ele é bom. Não gosto de ficar nessa coisa de promoção, de, né, descontinho, porque sei que o nosso produto ele é bom e eu quero que as minhas clientes me procurem porque eu sou uma boa consultora, porque eu ofereço um bom produto para ela, não porque eu sou a que vende baratinho, né? Eu não quero que ela me procure por este fato, assim. Então, acho que é dessa forma, né? E agora, antes de comprar qualquer coisa, eu vou realmente avaliar um pouco mais os benefícios, né? Antes de comprar por algum brinde ou algo parecido. Mas que a gente possa saber, né, que dentro do nosso trabalho e aquilo que a gente oferece, a gente está dando o nosso melhor para que as pessoas realmente venham até a gente por a gente ser especialista naquilo, né? Porque a gente sabe o que está fazendo, porque a gente sabe o que está vendendo, e não porque a gente é a mais barata, né? Ou que faz precinho, camarada. A gente teve uma experiência bem marcante, né, na pandemia. Lembro que muitas líderes começaram a incentivar demais, demais, demais os bazares e as promoções, e, né? E fazer várias coisas assim com redução muito grande dos preços em casa, que tinham os produtos em casa. Eu lembro que eu fiquei pensativa muito sobre isso, eu fiquei pensando muito, não, mas tá tudo bem, a gente entrou numa pandemia, ok, mas se a gente começar a trabalhar dessa maneira, não vai se sustentar o negócio. Eu pensava, não vai se sustentar porque as pessoas vão se acostumar a pagar barato demais e, e depois não vão comprar mais. E aí elas vão ficar, as próprias consultoras vão achar que as pessoas estão comprando somente por causa do preço. E não é assim. E eu lembro que eu fiquei bem pensativa, todo mundo fazendo e nós ali, né? As nadando contra a maré, né? E aí eu lembro que depois a gente fez, só que a gente fez um bazar diferente. E a gente trabalhou mais, na verdade, a explicação do produto, a consultoria, e dava alguns pequenos descontos verdadeiros, mas pequenos descontos ali, que foi para fazer um movimento. Foi para fazer um movimento daquele momento ali, que não podia sair de verdade dentro de casa, não podia nada. Foi um pequeno movimento que a gente fez. E aí, depois disso, né, a gente começou a trabalhar muito, muito, muito a consultoria verdadeira, mesmo com o mercado mudando bastante, mas a gente bateu muito nessa tecla, né? Então, para mim, às vezes, as gurias que já trabalham comigo mais tempo, a gente sabe, né? As pessoas não vão comprar só pelo preço, né? Não vão mesmo. O preço é o que menos importa. Porém, às vezes, se é usado um atrativo, alguma coisa, né? Mas não pode ser a nossa ferramenta principal, porque tu imagina, tu vai trabalhar ali, realmente é um vício, né? Dá um exemplo, a base sempre 30 pila, daqui a pouco é 70. Peraí, tá errado isso aí, entendeu? E ela não vai comprar mais, porque ela se perde o valor daquilo, né? E aí é como se a tua estratégia é muito barata, né?
Então, nós vai mais avançar mais no livro e vai dizer algumas melhores formas de trabalho, né? Então, realmente, assim, eu vejo que aqui a gente tem várias, né, meninas que trabalham com consultoria de beleza, e realmente, quando eu falo para vocês que vocês são as melhores que trabalham a consultoria de verdade e não fazem isso aqui, ó, que trabalham só com essas ferramentas do medo, das promoções, isso aqui são algumas coisas que a gente agrega, né? Uma promoção, de vez em quando. Isso aqui também explica, né? Por que que a gente não pode fazer promoção e ficar colocando na internet, porque tu obriga a outra consultora a fazer promoção também. Então, a regra de ouro está explicada aqui. A gente não trabalha através de promoção. Tu vai ficar, eu faço uma promoção, se eu quiser fazer, tu faça internamente com a tua própria cliente, mas aí tu assume a tua responsabilidade aí, mas tu não pode obrigar uma outra consultora também a fazer. Por isso que a gente tem, às vezes, algumas regras, as pessoas dizem, ai, coisa chata, não pode ficar divulgando. Entendo por quê, né? Tem DAI. Mas aí, se tu for ali avaliar o que a General Motors fez, eles faziam tanto o desconto, ou davam o bônus para o cliente, que eles estavam indo à falência, eles estavam, né, perdendo dinheiro. E aí, se a gente quer manter uma promoção para cliente, para agradar ela, para trazer ela para a gente também vai falir o nosso negócio. Por exemplo, lá em janeiro e fevereiro, a gente comprou a base com desconto, vendeu com desconto. Hoje, quem ainda tem estoque daquela base lá, que, né, comprou a mais e tem, está vendendo a R$ 71,90, e aí está, né, fazendo um capital maior para agregar no seu orçamento, para ter, né, mais produtos ou para ter uma lucratividade, um salário maior. Mas se eu ficar mantendo a promoção, não... Todo mês, todo mês. Eu vou ter que ter um estoque que eu vou comprar para o ano inteiro, e eu não vou ter lucratividade nenhuma, vou estar trocando de produto com a minha cliente, né? Pagando um preço alto para vender. Na verdade, você está pagando para vender. Exatamente. Então, não vale a pena. A gente tem que aproveitar as promoções ali, aqueles 2 meses daquilo que está ali no livro, e depois vender pelo preço normal e ter o teu lucro, nada de descontinho, isso e aquilo. Claro que há exceções de tu dar algum desconto, que a tua cliente ali, 5%, sei lá, mas não mais que isso, né? Porque a gente precisa ter lucratividade, a gente vende para ter lucro, né? Não para fazer troca de figurinha. Para mim, quando começou já a primeira página agora da leitura de hoje, eu pensei assim, bom, só em ler manipulação vezes inspiração, eu pensei assim, vai ser para mim hoje a leitura, né? Eu fiquei pensando assim, será que nós estamos sendo manipulados ou será que nós estamos sendo inspirados? Né? E ao contrário também, será que eu estou manipulando ou será que eu estou inspirando as pessoas, né? E veio muito a calhar com o que eu estou passando agora no momento, a questão, né, da manipulação, a questão do medo, né, de empresas oferecerem, né, de certo ponto, algumas coisas ou gratuitas ou, né, pague uma, leve duas, né, às vezes, principalmente, né, nas empresas, trabalham muito com seus funcionários a questão de manipular eles, né, e através do medo. O que seria o medo? Né, tu precisa do trabalho, tu precisa daquele dinheiro, tu precisa pagar tuas contas, né? Ou então, tu é um ótimo funcionário, tu é um bom funcionário, né? Ou tu é o melhor funcionário. E isso me chamou muita atenção, porque tu é um ótimo funcionário, tu é um bom funcionário, enfim, mas no momento que tu tem que ver os teus valores, ou tu tem que acrescentar teus valores ali no teu trabalho, tu tem que cuidar muito para te não perder a tua essência, né? Porque como tu tá sendo manipulado, às vezes tu fica pensando assim, não, tudo bem, né? Só hoje, ou tá, vida que segue, né? Então, às vezes, não às vezes, eu acredito que quase sempre, né, nós somos manipulados com essa questão de que tu é um bom funcionário,
tu é um excelente funcionário, e por tu ser um bom funcionário, por tu ser um excelente funcionário, às vezes tu tem que baixar a cabeça e aceitar algumas coisas, né? Ou seja, vai lá, novamente, pela questão da manipulação e pela questão do medo, né? E claro, como a Suzy também falou, às vezes a gente utiliza isso, não digo que sem saber, mas, né, com os nossos filhos, né? A gente acaba agindo assim, né, manipulando eles, sem perceber, e trazendo o medo para eles, né, com muitas coisas. Então é muito difícil, a gente tem que estar muito ligada, a gente tem que ter um feeling, né, muito grande, para que às vezes a gente não faça isso também com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu acho que essa leitura de hoje me chamou muita atenção isso, né? Só isso que eu gostaria de comentar. Show. E, Donete, bem lá no início, né, a proposta da segunda página, acho que do livro, ele diz assim, este livro é para aqueles que querem inspirar outros e aqueles que querem encontrar alguém que os inspire. Aí a gente vai começar a entender, isso aqui é inspiração, não, isso aqui é manipulação. E muitas vezes tu tá num trabalho por manipulação, né? E Mary Cash, ela diz muito sobre isso. No livro de liderança dela, ela fala, manipulação funciona, porém por pouco tempo. Uma hora vai cair. Ela sempre fala isso, né? Trabalho muito isso. Às vezes tu vê assim, nossa, que deu a pessoa começa a fazer ali, dá um resultado muito rápido. E às vezes o Fabrício já me questionou sobre isso, eu disse, tá tudo certo? É um resultado grande, mas não é isso que eu quero. Eu quero algo sólido, não quero algo que é por um pouco tempo, grande por um pouco tempo, né? Castelo de areia. Então, muitas sim constroem castelos de areia, que é por base da manipulação. E a inspiração é bem diferente. Então, eu saber que eu estou inspirando e não manipulando, e que eu escolhi alguma pessoa, né, para liderar através de inspiração e não manipulação, faz toda a diferença, né? Então, escolher os líderes, né, certos através de inspiração, isso faz também toda a diferença, né? E esse livro ele vai abrindo muitos olhos, vocês vão ver que ele vai abrir muito para tanto para te ser como para te escolher. Acho que a Jaque escreveu algumas coisas aqui no chat, peraí. Quando qualquer área faz muita promoção, manipulação perde a qualidade. Mas quando tu tem conhecimento, tu entrega isso, é onde tu inspira. Não importa o valor, as pessoas vão te procurar. Perfeito. Eu vejo a importância da gente ganhar consciência dessas coisas, porque muitas coisas a gente faz realmente de forma inconsciente, né? Por ter recebido uma educação que veio cheia de manipulações. Se nós formos analisar, foi assim, né? Muitas experiências são assim, na maioria das famílias, na maioria das empresas, na maioria das instituições, até na escola, né? Nas escolas tradicionais, é assim. É a manipulação que acontece em quase todos os lugares. Então, nós estamos tendo a oportunidade de tomar consciência. Quando a gente toma consciência, a gente consegue analisar e escolher, né? Essa é a grande diferença. A gente não reproduz, né? Não vai reproduzindo sistemicamente aquelas coisas que a gente recebeu e não analisou, né? Agora, a gente já vai para um outro patamar, que é o que eu acho que a Karina falou, ou a Idonete, uma delas ali, que é agora eu já consigo analisar. Eu estou sendo manipulada aqui ou realmente esta é a oferta real, é o produto que eu preciso? E aí, por outro lado, também eu estou inspirando neste momento, eu estou manipulando. Eventualmente vou fazer promoção, eventualmente vou fazer isso, vou fazer aquilo, não tem problema nenhum, né? Eventualmente uma situação assim. Mas é o meu vício, né? No meu trabalho. É a tua base, né? É a tua base. Eu só vendo bem quando faço promoção. Tem alguma coisa errada. E tu sabe que eu comecei, tu sabe bem, Daya, né? Eu comecei na Mary Kay, assim, com muita escassez interna ainda, né? Por quê? Porque era uma área totalmente nova para mim. Então, quando eu falo escassez interna, por ser o novo, então era um desafio para mim. E daí eu tentava ficar no terreno sólido, né? Lá, assim,
Ah, não, então eu dava destaque para as promoções. Ah, não, vou dar destaque para os produtos em promoção. Então, agora eu consigo analisar o quanto eu ainda tinha, era o medo, né? Era toda essa questão que eu já trazia de, né? Ai, se eu ofertar é um produto caro demais, é um produto alto demais, então vou começar pelos de menor valor. Até que aconteceu uma das coisas que eu acho que foi a Karina que falou, que ela às vezes vende o produto acima da promoção até, porque ela não... Aconteceu comigo nessa semana, sem querer, eu dei um valor lá, e daí eu fui ver na revista, era pouca coisa de diferença, assim, ó. Mas eu recebi a mensagem da cliente dizendo assim, nossa, produto maravilhoso, valeu cada centavo. Ou seja, não se importou, realmente agradeceu. Por quê? Porque o produto tem o seu valor, o produto é de qualidade, mas são coisas que a gente vai entendendo e conseguindo, mudanças que a gente consegue fazer quando a gente toma consciência, aí para de reproduzir aquilo que parece que já estava programado, né? Aí a gente consegue mudar o curso. Perfeito. E como a gente às vezes está enxergando o mundo da maneira como a gente enxerga, né? Só vão comprar porque tá baratinho. Só vão comprar porque tá na promoção. Mas é porque, como a Suzy trouxe, a escassez está dentro de si. E aí tu acha que o mundo é escasso. Quando não é uma verdade. Muitas vezes minhas vendas não deslanchavam, ou não tinha clientes constantemente com vendas fartas, né, por pessoas, por achar realmente assim, não é caro, não vai comprar, né? Eu achava que era caro. Hoje em dia, né, teve o reajuste de preço agora, mês passado, retrasado, né? E aí, tipo, uma base de R$ 69,90 foi para R$ 71,90. Gente, R$ 2. Né? No mercado aí, dificilmente as coisas sobem só R$ 2. Então, para mim, hoje, é tranquilo, né? Quando tem um ajuste de preço, quando lança um produto com valor X, eu vendo e falo o valor dele sem medo. Porque quando a gente tem medo de dizer o valor para a cliente, ela já sente a nossa insegurança, né? Ela sente, quando tu vai falar com medo o valor do produto, ela já sente a tua insegurança. E quando tu sabe, né, que tu tá vendendo ali muito mais do que aqueles R$ 71,90, né, a qualidade, todos os benefícios que vem por trás, tu fala com, tipo, sai muito leve, e aí ela sente a segurança no que tu tá falando para ela, no que tu tá passando, e ela, né, leva o produto tranquilamente, sem nenhuma, e aí vai depois te dizer muito obrigada, é maravilhoso, né? Então, a gente realmente saber o que a gente está vendendo, né? Karina, acreditar no que a gente vende. foi muito bom que tu trouxe isso sobre reajuste de preço. Todo o nosso time, vocês podem observar, nós não trabalhamos em cima de reajuste de preço. Tem muitas equipes que falam assim, ó, ai, clientes, olha só, mês que vem vai ter reajuste de preço. Vocês viram nós fazendo isso? Ninguém de nós fez isso. Eu não falo para minhas clientes que vai ter reajuste de preço. Não falo, entendeu? Porque senão eu vou dar foco naquilo. Quanto mais se foca, mais se expande, entendeu? Elas vão perguntar quanto é o preço da base, R$ 71,90. Entendeu? Quando foi o reajuste de preço, teve 2 agora, né? Por anos não tinha reajuste de preço. Mas as minhas clientes eu nem dei foco nisso. Não desde que a gente entrou, Daia. Não teve desde que a gente entrou. Mas eu não trabalhei em cima de reajuste. Ai, vou avisar todas as clientes para elas comprarem, tá? Mas e depois do preço reajustado? Elas vão continuar comprando? Eu fico pensando assim, para que fazer isso, né? Não falei, né? Não dei foco nisso, né? Eu tenho clientes que até me questionaram algumas coisas, né? Que subiram, aí eu digo assim, tudo subiu, né? Subiu gasolina, subiu alimentação, subiu tudo. Então, o Mary Kay também tem que ter o reajuste. A matéria-prima subiu, a gente precisa subir, também precisa ganhar mais. Gurias, a gente tá aqui também. Deixa eu avisar aqui, a Vivi. Vivi, seja muito bem-vinda. Vivi é uma consultora de outra unidade. Não sei até que cidade, Vivi, nem te perguntei. Mas seja muito bem-vinda ao Clube da Leitura. Nós temos também outras pessoas, outras mulheres poderosas aqui, que fazem outras funções, outros trabalhos, né? A gente tem um grande grupo aqui que trabalha com Mary Kay, mas esse Clube da Leitura não é de Mary Kay, tá? Então temos de todas as pessoas aqui, tá? Seja muito bem-vinda ao grupo, viu, Vivi? Sou de Balneário. Seja bem-vinda.
Fala, Você Rô, deixa fala. que eu Fala falo. que eu deixo sempre as mulheres primeiro. Ele é cavaleiro. Ai, querido. Cavaleiro. Quando eu li a frase ali que fala assim, quando o medo é empregado, os fatos são incidentais. Incidentais. Me lembrei do livro passado que a gente leu sobre as caixinhas, né? Que a gente precisa aumentar o tamanho, né? Expandir o conhecimento. E a gente não pode se limitar àquilo que... diante do novo, né? A gente tem que usar... Sim, temos que usar filtros, por causa que algumas vezes nem tudo nos faz bem, né? Nem toda manipulação nos é proveniente de a gente fazer crescer. O medo também também nos barra de crescer, nos barra de conhecer algo bem mais edificante, né? Então, aí entra a questão interessante dos filtros, né? Inclusive, tem até o filtro dos sonhos, não sabia disso, fiquei sabendo agora há pouco tempo. Que como é que chama aquilo? Mobile? Aquilo? Que a gente tem pessoas que usam no carro, umas usam no quarto. Quem trabalha muito com Feng Shui usa essas coisas, né? E eu fiquei pensando nisso agora, quando as meninas estavam falando sobre as vendas, né? Sobre reajuste, sobre preço, sobre lidar com o público, né? Muitas vezes a gente manipula com os filhos, né? Muitas vezes a gente manipula, né? Sem querer. Algo assim para que a gente consiga obter o resultado. Eu manipulo muito a minha filha também. Agora tá vendo como eu sou manipuladora. Mas às vezes é necessário. Algumas vezes, né? Mas na maioria das vezes eu procuro ser uma incentivadora. E quando eu estava refazendo o meu curso de RH, tem umas partes assim que eles... Em qual parte, qual área a gente se identifica, né? De atuação. E lendo assim, eu me identifico muito com manipulação. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, mas não que eu manipulo para... Como eu vou explicar? Não manipulo para o meu benefício, entendeu? É para um bem maior, é para uma causa maior, né? Tipo, se eu tiver que trabalhar numa venda, eu morro de fome. Eu não sei trabalhar, eu não sei influenciar outras pessoas a comprar aquilo que eu estou vendendo, né? Mas tá sendo bem, bem gratificante, porque agora já para incentivar as pessoas, né? Na manipulação, tipo, do incentivo. Acho que eu usei a palavra errada. Eu confundi as duas. Acho que para incentivar sim, eu consigo incentivar as pessoas a fazer, enfim, seja no trabalho, seja para uma autoestima, isso sim. E eu estou sendo, para mim está sendo muito bom, está sendo muito gratificante poder participar desse clube, assim. Mais uma vez, né, obrigado. E acho que para te ter sucesso em qualquer área, a primeira coisa tem que vir é a gratidão, né? A humildade e a gratidão. Porque a humildade não quer dizer que tem que ser pobre, porque tem muito pobre que é soberbo e tem muito rico que é humilde. Então, às vezes, a humildade não vem no dinheiro, né? Vem na tua capacidade de tu enxergar onde tu erra, né? E voltar atrás e fazer de novo com a experiência daquilo que tu errou. Então, eu acho que não tem outra... Tipo assim, tem que trabalhar muito essa minha forma, inclusive de falar, né? Me expor. Muitas vezes eu não falo aquilo que eu penso realmente, né? Por medo da exposição. Então, acabo sendo até manipulada pela opinião alheia. E isso é ruim. Às vezes a gente deixa de passar grandes ideias, grandes ensinamentos também, deixa de aprender bastante coisa também por isso, né? Por se deixar ser manipulado. Muito bom, Elisa. Muito obrigada pela oportunidade. E o conhecimento vos libertará. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu gostaria de colocar ali sobre a questão do medo, né? Bom dia. Nós aqui, na nossa situação,
a gente está rodeada pelo medo o tempo todo aqui em casa. Na nossa realidade aqui, né? Em função do meu esposo, que está, né, fazendo tratamento de quimioterapia. Então, a gente sente, assim, que parece que sempre tem uma nuvem em cima da nossa cabeça o tempo todo. Que parece que as coisas estão indo e daqui a pouco acontece uma situação nova e vem aquela enxurrada de medo. Mas eu também acho que isso não é só aqui em casa. Eu sei que a gente acorda e a gente está rodeada por situações de medo o tempo todo, né? Quando eu vou levar minha filha para a escola, eu posso me acidentar, ela pode se machucar na escola, eu posso estar vindo para casa e me machucar. Enfim, situações de medo existem o tempo todo na nossa vida. O segredo é a gente não focar nas situações, né? Quando a gente estava estabilizado aqui, e aí daqui a pouco meu esposo foi para Porto Alegre, fez um exame, para receber uma notícia boa, que não tinha nada, que estava estabilizada a doença dele, e pá, veio uma situação de que tinha algo no intestino que precisava ser investigado. Parece que veio aquela enxurrada de novo. E aí eu parei e pensei, não, para, vamos se organizar nos pensamentos, né? E aí ele ficou ele ficou em pânico, assim, literalmente ele ficou em pânico, porque agora, eu disse, calma, né? Aí eu centrei minha cabeça, calma, que primeiro a gente precisa saber o que é justamente a questão da investigação, né? Aí ficou naquela angústia daqueles dias. No primeiro dia, eu confesso, assim, que eu fiquei bem preocupada, assim, e veio várias coisas na minha cabeça. E aí eu lutando contra aqueles pensamentos do medo, né? Porque daí tu começa a desenhar um monte de coisa. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí, quando tu dorme uma noite de sono tranquilo, no outro dia tu acorda, tu começa... parece que o sereno começa a se abrir, o céu começa a abrir, e aí tu vê que tem uma luz lá, tem o sol surgindo. E aí eu fui me acalmando. Aí até que ele fez o tal do exame. Quando ele fez o exame, saiu da sala, o médico disse, era um pólipo que tinha. Isso é bem comum as pessoas terem. Claro que vai para biópsia e tal. E aí eu já automaticamente coloquei na minha cabeça, é um pólipo e pronto. Acabou a situação ali. E aí o médico disse assim, se o teu problema for esse, já está resolvido. Eu já tirei, tá limpo ali, né? Para mim tá resolvido. Mas o meu esposo tá o tempo todo com aquilo na cabeça. E aí ele tá muito bem, e daqui a pouco ele chega para mim. Pois é, mas e agora? Será que vai ser tal coisa? Eu disse para ele, resolve na tua cabeça isso. Coloca na tua cabeça que tá resolvido. Ponto final. Para mim já tá resolvido. A gente só vai esperar para o médico chegar e dizer assim, ó, o resultado da biópsia não deu nada. Vamos seguir em frente. Então, assim, como tu tem que lutar com o pensamento mais forte, porque o medo, ele tá presente na nossa vida o tempo todo. Só que como a gente precisa lutar contra isso, né? E isso é algo assim que é a fé que nos consegue nos clarear, são as pessoas que tu tem na tua volta, porque se tu tem pessoas positivas perto de ti, elas não vão dizer, ai, pois é, mas será que não é um câncer? Será que não é um tumor maligno? Não. Agora, se tu estiver rodeada de pessoas fortalecidas, de pessoas positivas, não, isso aí não é nada, isso acontece, isso aí é comum ter. Não, ele já venceu tanta coisa, ele vai vencer mais isso, não é nada, ele só tem que esperar essa biópsia. Então, assim, o quanto a gente tem que estar rodeada também de pessoas positivas, inspiradoras, perto de ti, para realmente, assim, te fortalecer mais ainda. Então, a situação do medo, ela está sempre na nossa vida. E tudo pode gerar medo. Todas as situações podem gerar medo. Mas a questão é o foco que tu dá para isso. Se tu der atenção para isso, isso vai crescer e vai virar um monstro, né? E daqui a pouco tu não tem mais controle sobre isso. Então, tu tem que ir lá e tirando aos pouquinhos, tu vai diminuindo aquele medo, diminuindo. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Mas tu tem que lutar contra isso, porque senão isso vai lutar contra ti e pode vencer. É a história dos dois lobos que a gente tem dentro da gente, né? Um é bom e o outro é mau. Qual daqueles que tu vai alimentar? Né? O bom ou o mau? Bem assim mesmo. Vai dar tudo certo, Liz. Já tá dando. Tá ligado aqui. Vai. Um dia eu vou estar num avião, eu tenho umas loucuras assim na cabeça de fazer pular de paraquedas, né?
Então, eu acredito que vai ter um grupo de mulheres também. Daí, elas, quem vai primeiro? Ah, primeiro as mulheres, né? Daí- Mas também para fugir um pouco do medo, criar, mas no final vai ter que pular igual. Duas coisas que eu queria comentar sobre promoção, né? É uma coisa que me atraía muito mais antes, né? Hoje ainda atrai. E quando vai comprar, né? E nós, quando estamos vendendo algo, isso eu estou incluindo o Mary Kay e outros negócios, né? A gente pode, não quer dizer que a gente está vendo aqui que não podemos fazer promoção, mas temos que fazer a promoção da maneira correta. Não é que dizer que eu comprei lá um produto tal preço e eu vou vender a preço de custo e não vou ganhar nada. Isso aí não seria um bom negócio. Mas saber, antes de fazer uma promoção, e é importante saber isso, né? O quanto eu paguei aquele produto. Então, quando eu saber que aquele produto custou tanto, eu sei que não tem todo mundo aqui na Mary Kay, mas na Mary Kay nós temos o Venda Mais e temos o Compre Mais, né? Isso, Lucre Mais, Lucre Mais. E aí, esse Lucre Mais, com certeza, a gente pode realmente fazer uma promoção e ainda ganhar a mesma porcentagem que nós ganhamos quando nós compramos com um pedido inteligente, pedido inteligente aí que nós falamos dentro da Mary Kay. Então, um dia eu estava fazendo uns cálculos aqui, e realmente tinha uma maneira de alguns produtos, e tem meninas também que tem o Círculo Rosa, que é outra parte da Mary Kay que ganha um pouco mais, para ganhar mais lucro, né? E é uma maneira que quando as meninas estão constantes na Mary Kay, e aí a gente pode fazer uma matemática ali, uma conta, que realmente a gente vai estar fazendo uma promoção, mas vamos estar ganhando talvez a mesma coisa. E pelos cálculos que eu fiz aqui em algumas promoções que teve aqui na Mary Kay, podia estar ganhando ainda muito mais. Tu vai estar dando promoção para a pessoa, para a tua cliente, e ainda vai estar ganhando uma boa porcentagem de lucro. E aí é isso que eu queria focar assim, em questão de fazer promoção, mas realmente não te prejudicando, que nem prejudicou aqui a General Motors, aí no livro, como eles contaram, né, para fazer isso no desespero. Então, acho bem interessante isso aí. Eu fiz um curso uma vez de logística, e quem trabalha no Mary Kay não precisa fazer muitas coisas, que eu aprendi de fazer o produto, de colocar um preço, saber qual preço colocar no produto. Já vem o produto já vem tabelado e a gente só precisa usar algumas estratégias, não precisa ser uma só, mas várias estratégias, dependendo o mês que vocês vão trabalhar, e realmente vender e receber. Não precisa se preocupar com a qualidade do produto, porque se tiver algum problema, a Mary Kay resolve. Não vai precisar, qual preço que eu vou vender? Não precisa, porque já vem um preço tabelado, então precisamos só usar estratégias. Sobre a manipulação, eu estava pensando aqui, quantas vezes eu falo com meus filhos e manipulo também, né? Filho, se tu fizer isso, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo, tá vendo? Tá vendo? Manipulação. Então, veio um filme que a gente estava vendo, acho que foi essa semana, hein? Que uma avó estava tendo um probleminha com a neta, e aí ela fez a oração e veio o sentimento de ensine. Então, em vez da gente querer manipular, devemos ensinar e fazer o filho ou a filha escolher, mesmo que às vezes a gente pensa que a escolha deles não vai estar muito legal, né? E a gente ensina de novo, mas essa escolha vai acontecer isso, isso e isso. Não sei se vai entrar na parte da manipulação, mas ensinar. Ensinar é melhor do que manipular. É isso aí. É um videozinho bem legal que eu ia compartilhar. É um videozinho que a avó, ela promete que vai comprar o sorvete. Daqui a pouco ela vai comprar não sei o quê. Se tu colocar o cinto, eu vou te dar um sorvete. Depois a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Ela fica tentando comprar a menina com várias coisas para ela botar o bendito do cinto. E a menina não coloca o cinto de segurança. E aí, então ela recebe uma inspiração de que ela deveria de ensinar a menina. E aí ela faz isso, ela pega e diz, olha, daí ela fala o nome da menina, né? Tu tem que botar o cinto por causa disso, porque, né, ela ensina a menina por que botar o cinto. E aí, porque era seguro, que a Celestial ama ela. e ela ensina, enfim, ela ensina
por que que ela deveria de botar o cinto? E daí ela bota o cinto. Simples assim, né? Só que ela não esqueceu que a avó tinha prometido as coisas anteriores, que ela não aceitou, né? Então, às vezes, a gente, em vez de estar ensinando por que que tem que o produto, o cliente deve adquirir o produto, por que que o cliente precisa do produto, é ensinar. E ensinar dá trabalho, né? E as pessoas, às vezes, não querem ensinar, elas só querem ficar prometendo. Em relação a isso, eu queria colocar uma coisa, assim, da minha realidade como professora, né? Eu estava escutando ele falar. As crianças já não são mais, assim, tão bobinhas, né? Os meus alunos sempre dizem assim, ó, prof, uma coisa eu aprendi. Quando a mãe diz assim, lá na volta eu compro, é porque ela não vai comprar. Então, às vezes, a manipulação não está resolvendo mais. Chegou um aluno para mim esses dias e disse assim para mim, prof, eu tenho duas coisas para falar. A primeira, chorar faz bem para a alma. Segunda, se a tua mãe disser, quando a mãe disser assim, na volta a gente compra, pode ter certeza que nunca mais ela vai comprar. Então, assim, as crianças hoje em dia estão tão espertas que tu não consegue mais manipular eles, né? Outra coisa que eu queria colocar em relação a isso, que ele estava falando também, inspirando ou manipulando, né? Eu trabalho numa escola e eu também trabalho com aulas particulares em casa. E eu tinha um aluno já desde o ano passado, e aí nas férias ele acabou não vindo, e aí agora, no início do ano, a mãe entrou em contato comigo de novo, ela é minha amiga pessoal até, inclusive, foi minha colega da escola. E aí ela veio e disse assim, mas será que tu podia baixar o preço da aula? E eu fiquei pensando, né, como assim baixar o preço da minha aula, né? O meu preço já é a menos do que está lá nas clínicas, enfim, né? Até porque eu não vou no local, a família traz na minha casa, né? No conforto da minha casa. Então, as estratégias que a gente diz, né? E aí eu disse, não, olha, o meu preço é esse, né? Pelo meu trabalho, o meu preço é esse. Até porque eu preparo material, eu preparo aula, o meu trabalho é diferenciado, eu trabalho com jogos pedagógicos, eu faço jogos pedagógicos, muitas vezes a criança leva para casa o jogo, eu gasto do meu material, da minha caixinha, às vezes eu faço para mim, e aí mas vou deixar essa criança levar, aí eu deixo a criança levar para casa, eu fico sem o jogo, eu tenho que fazer de novo para mim, né, porque eu vi que ele adorou, eu vi que funcionou, e eu quero ver a criança também trabalhando em casa com a família. E aí né, depois eu comentei com meu esposo, eu não vou baixar preço, porque esse é o meu trabalho, eu estudei para isso, né? Passei muito trabalho para fazer minha faculdade, né? Então, o meu diploma foi sofrido e esse é o meu valor, esse é o meu trabalho. Mas aí eu deixei bem tranquilo para ela. Mas assim, fica bem à vontade, né? Se tu achar uma professora perto da tua casa, de acordo com o valor que tu acha que tu gostaria, mas o meu preço é este, né? E ponto final. Aí ela ficou em banho-maria, 2 dias depois ela entrou em contato comigo e voltou. Por quê, né? Porque ela já conhecia meu trabalho, o menino já estava avançando comigo, e eu soube me valorizar, né? E talvez, com certeza, o meu trabalho inspirou o trabalho dela, a questão, o que ela precisava, o que ela queria para o filho dela. E aí, esses dias ela ficou me cobrando assim, puxar mais na leitura o fulaninho, porque isso, porque aquilo, e aí, tipo assim, ela quis me manipular no sentido assim, né, que, porque eu já falei para ele que se ele não avançar, ele vai sair da aula, eu não vou levar mais, sabe? E aí, cada aula eu filmo ele e mando para ela os avanços. Aí ontem ela ficou assim, meu Deus, como ele já avançou. Realmente, por quê? Porque é um processo. A leitura não é uma coisa que acontece da noite para o dia, porque o processo da leitura escrita não é só ler, mas tem várias outras coisas envolvidas, né? Só quem trabalha com isso, quem entende sobre isso, quem estuda, sabe que a criança não vai ler uma palavra, está lendo. Não, a criança precisa ler todas as palavras, ela precisa ler o mundo, né? Precisa ler o contexto dela. E isso é um processo, não é da noite para o dia, e eu sempre digo, professor não é fada, professor não é mágico, não tem uma varinha mágica que vai lá e plim, né? Precisa de todo um contexto, precisa de uma realidade bem contextualizada, precisa de uma família ali. Não sou mágica. Mas é interessante esse posicionamento, Alice, que tu teve, porque senão daqui a pouco ela ia estar pedindo mais coisa ainda, né?
Eu já aconteceu eu não estava muito seguro, a pessoa pediu desconto e eu já fiquei meio assim, eu podia ter falado, não, à vista até faço esse desconto, né? Podia falar. Mas fiquei, não, eu faço para ti. Daqui a pouco a pessoa queria fazer em 3 vezes no carnezinho, assim, né? E aí eu, tipo, se tu vai deixando, o posicionamento é muito importante nessa hora e de entender que o meu produto é de qualidade, a minha aula é de qualidade, tá tendo evolução, quem vai perder vai ser ela, se ela não continuar tendo a aula contigo, então foi bem interessante isso aí. Foi bem a frasezinha ali na página 28. Preço baixo sempre custa alguma coisa. A questão é, quanto você está disposto a pagar pelo dinheiro que ganha? Então tá, gente, estouramos nosso tempo aí. Um ótimo dia. Lembrando, todos nós vendemos alguma coisa, né? Então, ótimas vendas para todos, que possamos inspirar hoje dentro do nosso lar, usar o poder de liderança cada vez melhor aí, tá? Seguimos amanhã, então, com novidade, também conhecida como inovação, tá? E aí vamos avançando, formando a nova geração de líderes que o mundo precisa, como bem trouxe a Lise, as crianças não estão mais bobinhas, né? Então, o mercado também não está mais bobinho com a forma que se vendia. O mercado está mudando, o mundo está mudando, e sim, precisa-se de uma nova liderança, né? Uma liderança baseada nos princípios certos. Certo? Beijo, bom dia para todos.